porque até então a gente não esperava que essa água fosse entrar tanto na cidade, né? Que fosse chegar realmente até afetar tanto assim aqui em Porto Alegre. A gente tentar focar a cabeça, como sempre falam pra gente, nos ensina, tentar focar a cabeça e fazer com que isso não nos afete mais do que já afetou. A expectativa tá grande. No começo que teve essa situação, acho que eu não estava me sentindo muito bem preparado, eu achei que o treino era pouco e que eu não ia chegar bem, mas agora que as coisas estão se acertando aos poucos, a expectativa é grande. Não tinha como treinar bem, feliz, tipo assim, animado, aquela animação, uma competição importante pra gente. A gente não tinha mais, porque era uma situação assim que a competição sumiu. A gente focou naquela situação que estava ali. Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil. Oi, gente! E aí, Cedric, como é que você tá? Oi, Ícaro, tudo bem? Tô jóia, e você? Jóia, tudo jóia também, né? Mais um episódio aqui do app, nosso quarto episódio, que na verdade é uma sequência do terceiro episódio, né, Cedric? Lá vai a gente para mais uma edição triste, né? Sim, um episódio muito triste, né? Mas é necessário, a gente vai continuar repercutindo nessa dificuldade dos atletas do Rio Grande do Sul em meio a essas catástrofes, né, climáticas. Eu estou bem animado aí para a nossa conversa. Pois é, né? Hoje a gente vai, né, como você falou, a gente vai continuar essa repercussão, né? E para que as pessoas compreendam, né, um pouco mais de como está a ginástica no Rio Grande do Sul, né? A gente contou como a ginástica sobreviveu no último episódio. Convido quem não assistiu a ouvir ou assistir pelo YouTube, ou ouvir pelo Spotify e, né, se inteirar um pouquinho mais das dificuldades que nossos amigos gaúchos estão passando. Mas hoje Sim. O episódio também vai falar sobre o Troféu Brasil, né, Cedric? A gente vai conversar com o time do Sojipa. Sim, a gente vai receber a equipe de Sojipa, né, que é um clube de Porto Alegre. A gente tem grandes ginastas que competem até mesmo pela seleção, e esse clube é muito importante para a história da ginástica, né, um clube tradicional, antigo, e um deles é que um dos motivos do Sojipa ser um clube tão tradicional é que de lá que veio, né, o primeiro atleta brasileiro que competiu numa Olimpíada, que foi o João Luiz Ribeiro. E, obviamente, também depois muitos atletas depois dele, né? A gente tem a Lisiane também, que foi uma atleta e também treinadora do Sojipa, né? Hoje ela é árbitra internacional. O Jean também, que é o treinador, já foi atleta também. E o clube tem um histórico, né? De grandes atletas, de grandes ginastas, assim, de grandes também profissionais, né, da ginástica. Pois é, o Sojipa é um clube incrível, né, João Luiz Ribeiro. Quem assistiu o nosso primeiro episódio vai saber da história do João, a gente contou ela quando a gente contou a história olímpica da ginástica artística brasileira. Também fica o convite aí para as pessoas assistirem e ouvirem, consumirem da forma que preferirem, né. E agora é isso, né? A gente vai receber o Sojipa aqui para conversar sobre a expectativa para o Troféu Brasil, que está chegando, né? Faltam poucos dias. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o Jean, né? Jean Vieira, que nos ajudou a organizar esse encontro aqui. Jean, que é o técnico do Sojipa, né? Vai estar com os meninos no Rio de Janeiro. O Troféu Brasil, para quem não sabe, acontece no Rio de Janeiro, salvo engano, entre o dia 18 e 21 de junho, né? O Sojipa vai estar lá com a delegação deles. O Jean está liderando os meninos. E aos pouquinhos, Jean, seja bem-vindo aqui ao Gym Podcast Brasil. Meninos, meninas, sejam todos bem-vindos, né? Aos pouquinhos a gente vai apresentando vocês, para não virar aquela confusão
grande, né, de nomes aqui, até porque quem é de Infam conhece vocês, mas talvez nem todo mundo conheça, assim, pelo nome, pela afeição, né? Então, Jean, mais uma vez, muito obrigado, né, por apoiar a gente aqui. E eu acho que para a gente começar esse episódio, a gente vai ter que fazer uma escala, né, João? Né, Jean? Vamos voltar no passado, né, para a gente tentar lembrar como que foi e como a tragédia foi, né, e como que perdão, né, o Sojipa foi afetado pela catástrofe climática. Isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade que a gente tem de estar contando um pouquinho das nossas histórias, né? Mais pessoas possam entender o que está acontecendo por aqui, tá? Não, bacana. A gente que agradece a participação. Mas, Jean, meninos, meninas também, fiquem à vontade, tá, para falarem como vocês preferirem. Mas eu queria realmente tentar lembrar, assim, quando a água baixou, né? O que vocês viram ali? O que foi a primeira impressão, né? E o Sojipa chegou a ser afetado? Como que foi a situação? Na verdade, assim, aqui na verdade, em Porto Alegre, a gente costuma ter períodos de muita chuva, né? Então, normalmente maio ali começa a entrar um período mais chuvoso, que antecede ali o inverno, né? Então, a gente já veio de uma semana de muita chuva, né? Essas enchentes, elas começaram aí com uma semana praticamente sem parar de chuva, né? Chuvas muito intensas e dia após dia, né? A gente ainda não sabia a dimensão que a coisa ia tomar, né? Ninguém tinha ideia de que fosse chegar tanta água assim, né? Então, no começo de tudo isso, estava tudo normal, vamos dizer assim, né? Então, as atividades, mesmo com as chuvas, as atividades dentro do clube, dentro da cidade, tava todo mundo vivendo a sua vida normal, né? E aí a gente começou a receber bastante notícia da Serra, né? Das cidades, dos vales, né? E aí a gente começou a ficar mais preocupado, né? Porque essa água toda que sai da serra, né? Começa a descer e ela desemboca toda em Porto Alegre, né? E isso levou mais ou menos uma semana, né? Para que realmente todo o agravante ali que aconteceu na Serra do Estado chegasse até a gente. Então, pelo menos nessa primeira semana, assim, desde que começou a chover muito, as coisas aqui continuaram normais, né? E aí depois dessa uma semana que as coisas começaram a ficar mais complicadas e complicadas muito rápido, né? Porque a água chegou e começou a chegar muita água e muito forte, né? O nível do Lago Guaíba começou a subir muito, e aí pessoal da prefeitura, da Defesa Civil, tentaram fechar as comportas, né, do mudo ali do Cais Mauá, para impedir, né, que essa água avance para a cidade. Se eu não me engano, são 14 ou 16, 15, 14 a 16 comportas que esse mudo tem, né, elas foram fechadas, e aí o pessoal da defesa colocando saco de areia para tentar bloquear a água que estava subindo muito rápido, e o grande problema foi que essa estrutura toda colapsou, né? Então, aqui próximo da Sojipa tem a comporta 14. Na verdade, próximo está a 2 quilômetros de distância, na verdade, essa comporta, né? Essa comporta, ela não suportou, né? Bem no momento que o pessoal foi colocar os sacos de areia, essa comporta acabou cedendo, né? Então, essa água começou a entrar e entrar numa região que é muito próxima ao clube, né? Então, o clube ele fica numa rua que é uma subida, né? Então a água não chegaria até aqui, mas descendo essa rua você já chega na área afetada, né? Que no bairro aqui ao lado, né? E essa água começou a vir muito rápido. Eu lembro que no dia, foi numa sexta-feira, eu estava dando aula aqui no clube, e aí o pessoal já começou a falar que a comporta estourou, todo mundo já começou a ficar meio assustado, porque até então a gente não esperava que
que essa água fosse entrar tanto na cidade, né? Que fosse chegar realmente até afetar tanto assim aqui em Porto Alegre. E eu lembro que eu estava dando aula e aí o pessoal falou, ó, Jean, essa comporta é próximo daqui do clube, é próximo inclusive da minha casa, né? Próximo de onde você mora. E aí eu comecei a ficar um pouco assustado, né? Mas ainda descrente de que realmente a água fosse andar 2 quilômetros de chegar até aqui, né? E aí eu saí do clube, isso era à noite já, umas 7 da noite, e eu moro perto do clube, né? Eu desci aqui, eu atravessei a rua, e aí na rua da minha casa já tinha água, né? A água já estava na calçada, e aí eu já comecei a ficar meio alerta, né? E consegui entrar no meu prédio, e, e daí em diante as coisas foram muito rápidas, assim, né? A água foi subindo muito rápido, e desse dia em diante, sexta, se não me engano, dia 2 de maio, de 2 a 3 de maio, que começou realmente a impactar em todo mundo aqui de Porto Alegre. Foi o posto que pegou fogo? Acho que foi aqui, Tá difícil a nossa situação, gente. Ô Luiz, senta pra esquerda. Esquerda. Aí. Tá embaixo d'água hoje. Tá embaixo d'água hoje, né? Tá ali ele. Tem um carro. Ah, não, aquilo aqui na A minha, ela é mais pra... Eu achei que tu ia fazer, mas... Já ia tirar pra dar um passeio. Ai, credo, que horror que tá aqui. Mais pra frente um pouco e do lado direito mesmo. É complicado saber disso, né? E é mais complicado ainda saber que até hoje a situação ainda é complexa para vocês. Eu imagino que ainda vocês não tenham conseguido recuperar 100% do que vocês tinham antes, né? Eu acho que eu estou errado, né? Não sei, como está a situação hoje? Hoje, aqui no clube, as coisas estão começando a se normalizar, né? O clube, quando começou, né, a água realmente entrar assim próximo aqui, o clube abriu as portas, né, para ajudar o pessoal, né, que foi afetado. Então, se não me engano, em 2 dias já tinham quase 500 pessoas abrigadas aqui no clube, né? E aí, como consequência, o clube suspendeu uma série de atividades, né? E aí, no nosso caso aqui da ginástica, suspendeu os treinamentos, né? E aí veio muita gente, assim, tanto a brigada quanto também voluntários. Aqui também foi um posto de operação do Exército, então o Exército concentrou as descidas dos helicópteros aqui, né, na pista de atletismo. Vários tanques do Exército vieram também trazendo suprimentos e uma série de coisas que o pessoal precisava, né, naquele momento. E hoje as coisas estão começando já a normalizar, as nossas atividades de escolinha já retornaram há 2 semanas atrás, mas ainda bem difícil, porque muitas pessoas acabaram saindo da cidade, né, por um aviso do prefeito, para as pessoas irem para o litoral mais próximo, né, pegarem as rotas ali que não estavam tão atingidas, irem para o litoral, porque nosso abastecimento de água ficou bem comprometido na cidade.
Então, a ideia é que o pessoal fosse para o litoral para que as pessoas na cidade conseguisse ser distribuído um pouco melhor, né, o abastecimento de água. Então, há 2 semanas atrás, a gente conseguiu retornar as turmas de escolinha, né, de pré-equipe, treinamento, mas foi bem reduzido, muitas poucas crianças estavam vindo, né? E posso te dizer que essa semana começou realmente a vir todo mundo, assim, né, das crianças que utilizam o clube, né, dos sócios e das crianças que treinam aqui. Essa semana, assim, que começou a normalizar um pouco mais, o pessoal que estava abrigado aqui também, alguns acabaram voltando para suas casas, né, depois que a água começou a baixar para limpar, né, para recolher as coisas que ficaram estragadas, né. Então, hoje a gente já não tem mais nenhum abrigado no clube. Na verdade, eles saíram ontem. Tinha 40, as últimas 40 pessoas que tinham acabaram saindo ontem. Algumas foram realocadas e algumas realmente voltaram para suas casas, para suas famílias, né? Só para a gente esclarecer um pouquinho a cronologia aqui, a gente está gravando esse episódio no dia 8 de junho, né? Então, quando o Jean fala ontem, a gente está falando do dia 7 de junho. Os incidentes foram no início de maio, então, durante todo o período de maio e ainda o iniciozinho de junho, essa situação foi recorrente, né? E, meninos, agora eu quero escutar também um pouquinho de vocês, né? João Lucas, Matheus, José. Queria que vocês pudessem também contar como é que foi, se vocês estão bem. Queria que vocês contassem também como que foi esse primeiro impacto de vocês quando viram que o clube de vocês estava basicamente inoperante. Acho que eu posso começar falando aqui. Eu e o Matheus, a gente é de fora, eu sou de São Paulo, ele é do Rio. A gente não conhecia muito bem Porto Alegre. Então é uma situação que a gente escutava falar, mas a gente não sabia ao certo onde estava e qual era e como isso ia afetar a gente. A gente não acreditava que ia chegar tão próximo, que ia afetar a gente diretamente. A gente sabia da situação, sabia da gravidade, mas sabe quando você pensa que é uma coisa distante? Foi mais ou menos isso. A gente saiu de um treino na sexta-feira à tarde, daí a gente tinha ganhado alguma aposta, não vou lembrar o caso, e a gente falou que a gente ia comemorar, porque a gente não ia treinar no sábado, a gente tinha conseguido folga. Daí a gente veio aqui em casa, fez alguma coisa para comer em conjunto, e estávamos de boa, assistimos filme, daí a gente foi dormir, e a gente acordou com um barulho, com um caos enorme. Meu celular com várias chamadas. Daí, quando eu acordei, eu saí para fora, eu vi que a cidade estava um caos. A água estava perto, a gente mora perto do clube, mas de fato a água chegou bem perto. Minha família ligando, preocupada, muito helicóptero, muita gente sofrendo. Daí a gente foi até o Sojipa ver como estava a situação lá, o que a gente podia fazer para ajudar. A gente não sabia a precaução, o que estava acontecendo ao certo. E estava um caos, porque foi o primeiro dia, acredito que o Sojipa foi um dos primeiros, se não o primeiro, a abrir para abrigo. Então todo mundo foi para lá, então tava muita gente, tinha muita gente trazendo doação, muita gente para ajudar, muita gente necessitada. E foi uma situação difícil, foi um baque, porque quando acontece esse tipo de coisa, a última coisa que você pensa é treinar. Eu vi gente que perdeu família, que perdeu tudo. São uma vida de 40, 50 anos que a pessoa perdeu em um dia. Então foi uma situação de partir o coração. Eu estava presente, ajudei bastante no clube, ajudamos com comida, com doações, viemos ajudar a montar os abrigos, a arrumar as coisas. Só que sempre achava que tipo, o que a gente estava fazendo não era o suficiente. Porque quando você vê numa situação que a pessoa perdeu tudo, você sempre pensa no que você pode ajudar a mais e o que você pode fazer a mais para ajudar. Porque eu, pelo menos, vejo numa situação que, se fosse ao contrário, eu queria que alguém fizesse isso por mim. E, de fato, eu acho que o povo fez, tanto a comunidade do Sojipa quanto a comunidade porto-alegrense, para o povo aqui foi fundamental. Sem a ajuda do povo, que não é especializado, sem ser exército, acredito que a situação ainda estaria bem pior do que está hoje.
Nossa, é realmente assim um depoimento incrível, né? Imaginar que você ainda de fora e tendo essa empatia com as pessoas, parabéns, José. É muito bom assim ver, né? Dá para ver o quanto você é uma pessoa boa e também como o esporte influencia, né, cara? Para que as pessoas elas tenham mais consciência comunitária mesmo e de equipe, de coletivismo. E você, Matheus, como é que foi? Cara, sinceramente, foi uma das piores coisas que aconteceu, assim, porque, como o José falou, a gente é de fora, a gente não tinha nenhuma noção que ia acontecer. E a gente não sabia onde a água estava, onde estava tudo alagado. Então, tipo assim, a gente estava desesperado. A gente, foi o que ele falou, a gente acordou no sábado, tava tipo uma situação de guerra, helicóptero voando, tanque de guerra vindo para trazer as pessoas, o desabrigado, tudo. Então, foi chocante, assim, e os treinos tava difícil, assim, se concentrar, nem os treinos, falo pelos treinos, a gente nem pensava em competição naquele momento ali, porque foi uma situação muito triste pra gente. Então, foi realmente uma coisa que a gente não imaginava. E como o Jean disse, a gente não esperava que a água ia chegar na nossa região aqui. E literalmente chegou, e chegou muito, chegar a passar daqui da nossa altura, assim, uma doideira isso. Eu não consegui ficar, os guris ficaram, ajudaram no Sojipa, eu ajudei um pouquinho no início, mas a minha cabeça não conseguiu. Eu estava muito despreparado pelo que estava acontecendo. Eu entrei num momento de meio ataque de pânico, assim, porque eu fiquei desesperado. Aí eu não consegui entrar na situação, mas assim, hoje em dia, agora, nesse momento, está melhor, essas coisas assim. O treinamento está fluindo bem, nossa cabeça está melhor, mas a situação ainda continua um pouco ruim, infelizmente. Mas a gente faz, né? Vamos seguindo em frente, né? Não pode, né? uma o clube, né, no Sojipa, pelo que eu me lembro, o ginásio dentro do clube, ele fica um pouco mais elevado, né, assim, acho que isso, para vocês que são atletas, assim, né, acho que deve também ter dado, talvez até uma ponta de esperança ali, porque a gente, né, no nosso episódio com o pessoal de Canoas, a gente falou muito disso, que molhou o ginásio e eles perderam tudo, assim, né? Imagina molhar um solo, você perde a madeira e já era, né? Sim, sim. Então, acho que isso deve ter dado talvez um pouco de respiro no meio dessa tragédia, pensar que as chances de perder o aparelho, as coisas seriam Sim. menores, né? O que, Eu falo por mim, eu acredito que a gente estava zelando mais pela nossa segurança. Isso. O ginásio, por ser no terceiro, quarto andar, ele é alto, a gente sabia que equipamento, isso a gente não ia perder. Graças a Deus, o Sojipa, pra gente, foi bem beneficiado. Só que não tinha perspectiva para parar a água. E a chuva continuava, ainda choveu muito tempo depois. Graças a Deus, a água não chegou a subir mais, mas a gente não sabia até onde ia parar, se ia chegar aqui na nossa rua, se não ia. A gente mora em prédio no segundo andar, mas a partir do momento que a gente começou a ver pessoas que a gente conhece, até o caso do Jean, pessoas que a gente conhece, que a casa estava embaixo d'água, a gente começou a se preocupar, porque querendo ou não, a gente não tem nada aqui. A gente vem e tal, treina, mas nossa família não é daqui, a gente começou a zelar pela nossa segurança. Sim. E o nosso ginásio, o ginásio do lado, a quadra do lado serviu de abrigo. Sim. Então é uma situação difícil, porque a cabeça, querendo ou não, mesmo treinando, fica lá, porque a gente tem muito acesso, a gente tinha muito contato com quem estava do outro lado. E é impossível você conseguir ignorar a situação 100% e focar na competição. Dentro do ginásio ou focar dentro da competição. Agora mudou, mas antes o foco era zero. A gente não conseguia nem pensar em que passo tomar e que medida tomar para resolver isso ou para melhorar essa situação. É que antes, assim, como o José falou, as pessoas estavam no ginásio do lado e a gente estava treinando no nosso, sim. E a gente saía do ginásio e encontrava com elas ali. Então, eu não tinha cabeça porque a gente treinava um dia bem, saía do ginásio,
e via as pessoas naquela situação. Aí era triste a nossa cabeça como ficava assim. Não tinha como treinar bem, feliz, tipo assim, animado, aquela animação para uma competição importante pra gente. A gente não tinha mais, porque é uma situação assim que a competição sumiu. A gente focou naquela situação que estava ali. Para quem não conhece o Sojipa, é realmente assim do lado, né? O ginásio bem do lado do ginásio de ginástica mesmo. Eu fico pensando que às vezes, né? Quais os sentimentos que devem ter passado na, na cabeça de vocês, assim, né? Quase vendo alguém ali em tamanho sofrimento, ao mesmo tempo que vocês estavam indo para o ginásio treinar. Talvez até um sentimento pô, o que eu tô fazendo aqui treinando enquanto outra pessoa está ali passando por uma situação tão difícil, né? Queria que o João agora falasse também um pouco sobre isso e sobre os momentos dele, né, em meio ao que aconteceu. Então, o meu contato com a enchente foi uns diazinho antes do pessoal. Eu fui ajudar a minha namorada a levantar os móveis da casa dela. Ela mora na Ilha da Pintada. E lá, volta e meia, tem enchente. Então, é algo normal para eles. Só que, da forma que foi um pouco acima do esperado, sabe? Então, eu fui numa quinta-feira, fui para lá, ajudei, a gente levantou, pegou, desaparafusou várias portas, levantou móveis, geladeira, tudo para tentar ter o mínimo de dano possível. Mas o que acontece é que na quinta-feira eu já fiquei preso lá. Eu fui para ajudar, era o que? De tarde, acho que depois de um treino. E depois disso acabei ficando preso lá, porque demorou mais que o previsto. Aí os ônibus já não passavam, nem mais os carros, porque começou a encher muito rápido. E o exército proibiu a saída e a entrada de lá. Uma para também organizar as coisas, né? No outro dia de manhã, a água já estava consideravelmente alta. Ela já tinha invadido a casa da minha namorada, estava em média nas canelas, mais para os joelhos. Eu também não sou um cara muito alto, devo ter em média 1,68, mas igualmente é uma coisa que já é preocupante. A gente não sabia que ia ser dessa forma, nem que iria invadir Porto Alegre. Então, a gente ficou, passou esse dia. O exército foi lá, nos resgatou já, porque tinha algumas ruas de lá que são muito baixas, ainda mais a rua de entrada e de saída. É muito baixa. E lá, quando a gente estava saindo, o exército foi nos buscar. Tinha casas, por exemplo, que no início já tinha sido levada. Nesse momento, eu vi que era uma situação meio bem diferente, sabe? Mas ainda tinham me falado que era normal para a Ilha da Pintada. Chegando em Porto Alegre, eu abriguei a minha namorada, minha sogra, por um dia aqui em casa. Os moleques também liberaram, né? Porque a gente mora junto. Eles cederam isso também pela empatia e tudo mais. Elas depois foram para casa de familiares e tudo mais. E na sexta-feira a gente foi treinar, mesmo com essa situação, assim, eu contando as histórias para eles, porque a gente pensou que realmente não chegaria. Seria mais uma enchente que nem teve do ano passado, que passaria água um pouquinho a mais e depois voltaria à normalidade em uma semana no máximo. A gente ganhou uma aposta com o treinador, a gente fez uma aposta, se eu não me engano, era por metas. A gente queria preparar para o brasileiro, então a gente tinha que fazer um número X de séries, não errar. A gente conseguiu chegar lá, ficamos felizes e viemos comemorar. A gente fez uma pizzazinha, uma comida ali para, né, dar uma descontraída do treinamento e também para eu também um pouco usufruir a cabeça. Só que eu comecei a olhar muito na internet vídeos da cidade enchendo demais, isso de madrugada. Me preocupei, fui até uma tia minha, que era onde estavam dizendo que estava mais alagando, que é no bairro Humaitá, e foi um dos bairros mais afetados, foi, se eu não me engano, o Humaitá e o Sarandi, aqui em Porto Alegre. E fui tentar lá trocar uma ideia com a minha tia para ela vir para cá, vai que enchesse muito lá, ela poderia perder a casa, alguma coisa, porque eu me preocupei, né? Ela não quis, disse que não iria baixar a água, ia ser tranquilo. Voltei para casa, dormi. No outro dia, que nem o Zé recebeu um monte de mensagens, o Matheus também, imagino. Eu recebi algumas mensagens de alguns amigos falando, cara, tu viu o que tá acontecendo com Porto Alegre? Aí me mandaram um monte de vídeo, Porto Alegre tava enchendo.
encheu muito rápido, assim, com todo respeito, de um dia para o outro, encheu muito. A água foi até o quadril em umas regiões. E nisso eu me preocupei de novo com a minha tia, só que não tinha como eu acessar lá. A gente foi até o clube, os moleques avisaram que a gente devia fazer algumas compras também de suprimentos. A gente fez. Foi pro clube para dar uma auxiliar em alguma coisa. Aí tinha muitas pessoas querendo ajudar. Tinha um pouquinho de desorganização, não do clube em si, e sim das pessoas, que era muita gente para poucas demandas e ao mesmo tempo muitas demandas. Estava realmente uma zona de guerra. Meu pai e minha mãe me ligaram, o meu pai é policial, ele disse que tinha conseguido um pessoal para resgate e eles estavam precisando de voluntários. Eu não ajudei muito no clube, eu ajudei mais nas equipes de resgate, porque, bom, me bateu um desespero, ainda mais sabendo que de um dia para o outro tinha enchido muito a água e só me passava a preocupação da minha família, né? Meus parentes, que também eram daquela zona, tem muitas pessoas de lá, tanto que perderam as casas e hoje estão desabrigados. Me voluntariei, o pessoal era uma equipe de sub, mas eles tinham um contato direto com a equipe de bombeiros aqui de Porto Alegre. Eu fiz os primeiros resgates, depois eles me auxiliaram ali com a equipe de bombeiros e desde então comecei a fazer os resgates dias após dias. Acho que eu fiquei uns 4 ou 5 dias resgatando, que realmente foi uma demanda muito alta. Às vezes não tinha gente para resgatar, tinha comida para levar para as pessoas, entende? Que ficou muitas pessoas ilhadas. Foi uma situação bem, como é que eu posso te dizer? Bem triste mesmo, sabe? E desesperadora. Porque ao mesmo tempo tu pensava, bom, eu tô no meu lugar, tô seco, né? Comparado com as outras pessoas, não, a princípio não vou ser afetado, posso ser ou não. Mas o que que eu vou fazer, sabendo que tem muita gente que tá sofrendo, tá ligado? Tipo assim, era realmente muito triste e a gente estava tendo esse contato direto no nosso clube, porque os treinos cessaram, se eu não me engano, foi um dia, cessou o treino, um dia ou dois, e depois nos chamaram para treinar, ainda mais porque a gente tem as nossas demandas, super compreensível, mas a gente, eu digo pelo menos por mim, e acredito que pelos moleques, a gente não tinha cabeça para treinar, ainda mais que na equipe de resgate, por exemplo, eu vi muita coisa triste, sabe? Fatalidades, inclusive. Consegui, depois de 4 dias, resgatar a minha tia, resgatar a minha prima. Eu mesmo fui lá para resgatar. Olhando aquela situação, perderam a casa, tanto que saíram, agora estão na casa de parentes também. Perderam totalmente, foram também expulsos. E isso mexeu muito com o psicológico. Eu, pelo menos, não tive cabeça para treinar. Eu até ia no treino, fazia umas coisas porque o corpo lembra, né, a memória muscular, mas a cabeça não tava lá. E muitas pessoas também que eu resgatei e que eu conheço desde pequena estavam abrigadas no ginásio ao lado, entende? Nosso ginásio é aqui e aqui era o ginásio dos desabrigados. A gente se cruzava direto e teve algumas cenas que, por exemplo, acho que foi no terceiro dia, eu encontrei pessoas que eu estudei e essas pessoas estavam um pouco deslocadas, triste porque perderam a casa, obviamente, né? E perguntaram para mim: vocês vão treinar numa situação como essa? Vocês não vão nos ajudar? Eu entendo também a situação, a colocação delas. Estavam deslocadas, imaginaram também que a gente não tinha empatia, só que isso também foi um agravante de pensar assim, como é que a gente vai treinar numa situação como essa, sabe? A todo momento eu acho que passava esse pensamento. Depois de um tempo a água acabou baixando, e o cenário de guerra ainda se manteve, né? Eu consegui, esses tempos eu fui visitar a minha tia, que está desabrigada, passei por Canoas, São Leopoldo e Porto Alegre estava feio, mas quando eu passei por essas cidades, eu vi que realmente Porto Alegre foi grande, mas não foi nada se comparado com essas cidades, sabe? Cenários de guerra, ruas trancadas ainda porque tem muito móveis, árvores caídas, casa. Lá em Canoas, uma área mais humilde, tinha casinhas que estavam no meio da rua, sabe? Casebres de madeira. Então era uma coisa que afetou muito e eu não digo que melhorou. Eu digo que ainda fica um pouco no psicológico, mas agora já deu uma aliviada, porque a gente entende também que as pessoas estão sendo realocadas.
Não tem muito também que a gente possa fazer agora, entregar na mão de Deus e tomara que todo mundo fique bem. Mas é uma situação que a todo momento eu, pelo menos, sinto uma pressão. Eu tô realmente me sentindo um pouco pressionado por conta dessa situação que aconteceu, de ser em cima do laço da competição. Então, a que momento meu psicológico vai estar bom para competir? Ou será que eu, se não tivesse acontecido isso, eu faria um preparo melhor? Porque, querendo ou não, a gente também teve alguns atrasos de treinos. Aí, quando a gente foi liberado também, a gente não estava 100% para treinar, sabe? Muito distante. João, Mas você tocou exatamente num ponto que eu acho que era crucial para a gente conversar, que é, não, tudo bem que o Sojipa, o ginásio ficou realmente intacto, mas essa convivência com tudo isso essa vivência mesmo que vocês tiveram, né? Isso com certeza impactou altamente nos treinos de vocês, né? E é como você disse, eu presumo, né? Tudo bem que você tem a memória muscular, mas se a cabeça não está lá, a gente sabe. A gente viu Simone Biles, por exemplo, nas Olimpíadas de Tóquio, né? Ela não estava bem naquele momento e ela não conseguiu. Então, eu imagino que essa situação mesmo, né, desgastou vocês a ponto de, inclusive, dificultar os treinos e com certeza isso vocês todos aqui são atletas de alto rendimento e isso com certeza vai prejudicar também o alto rendimento de cada um de vocês, né? sim, não, concordo, mas assim, a ideia é a gente tentar focar a cabeça, como sempre falam pra gente, nos ensinam, tentar focar a cabeça e fazer com que isso não nos afete mais do que já afetou. Mas embora é difícil, porque não foi nada comparado com a vivência, sabe? E digo até também pelos meus companheiros de equipe, porque pelo que a gente conversava quando a gente chegava em casa no final do dia, eles também estavam desesperados, porque eu fiquei na parte de resgate, mas eles ficaram numa parte também muito difícil, a logística, eles querendo ajudar e às vezes as pessoas mandando, imagina eles para um lado para o outro, eles querendo contribuir também com doações, não podendo, sabe? Eu queria, por exemplo, também estar em todo lugar, sabe? Eu queria poder ter ajudado no resgate, ter ajudado ali no clube, mas eu achei que onde eu mais me sairia bem era no resgate, que eu consigo lidar melhor com essas situações de estresse. Fora que eu também tinha um conhecimento daquela região. Mas digo, a polícia, os bombeiros, exército foram muitos necessários, mas também quem muito ajudou o povo foi o povo. E eu realmente tiro também meu chapéu para os atletas. Eu vi que realmente muitos dos nossos atletas ali do clube estavam desempenhados para ajudar. Não foi só a ginástica que foi prejudicada. O pessoal do atletismo, o judô se mobilizou também para ajudar. Vi também que realmente eles também não estavam com cabeça para treinar ou para focar em qualquer outra coisa. Eles estavam numa necessidade, num desespero de contribuir com as pessoas, sabe? Com o seu lado cidadão. A gente também tá aqui, né, tem a presença aqui no podcast da Manuela e também da Giovana, e eu queria também saber delas. A gente pode começar com a Manuela. Qual que foi o ponto de vista, a visão delas a respeito de tudo que aconteceu. Obrigado, João, pelo seu relato, né? E sim, né? Vocês todos que já falaram até agora, eu queria também dar os parabéns por terem sido resilientes, né? Nesse ponto de ajudarem e ao mesmo tempo treinarem. Eu sei que às vezes deve ter pela sua fala, João, parece que tinham quase que um sentimento de culpa de estar indo treinar enquanto estava acontecendo ali uma coisa bem, né, bem do lado de vocês. Mas também eu entendo que vocês são atletas, isso é o trabalho de vocês, né? Vocês também têm esse compromisso, então eu acho que o que eu mais admiro foi essa resiliência que vocês tiveram entre conseguir ajudar da forma como vocês puderam, ao mesmo tempo que vocês também conseguiram ir para o ginásio treinar e continuaram mantendo os compromissos que vocês tinham, né? Não deve ter sido fácil, então demandou uma resiliência psicológica. E eu queria que a Manuela falasse também um pouquinho agora sobre a experiência dela. Boa tarde. Foi uma situação muito triste, né? Foi impactante, foi uma coisa que eu imaginei que não aconteceria. Eu não moro em Porto Alegre, eu moro em Alvorada.
E para mim poder vir para o clube, eu me desloco com ônibus. E os ônibus, eles não estavam vindo até a Sojipa. E isso me afetou muito, porque eu não conseguia vir treinar. E eu não conseguia vir treinar, eu ficava no desespero. Tem competição, não vou conseguir competir, estou em cima do laço, não vai dar para competir. Foi uma coisa que eu imaginei que não aconteceria. A água chegou muito perto da minha casa, eu achei que realmente ia entrar, não entrou, graças a Deus, mas foi uma coisa que ficou, como é que eu explico? Foi uma coisa forte, assim, que impactou, assim. Eu achei que a água não chegaria. No dia que eu soube da água, eu estava treinando. Daí a minha mãe falou para mim, Manu, se eu ver que a situação ficar feia, eu vou mandar tu se liberar, porque como eu moro longe, eu pego o ônibus, demora 1 hora para mim chegar em casa, mais ou menos. E ela falou, se eu ver que a situação ficar feia, eu vou ter que te mandar para casa, porque eu tô com medo de tu ficar ilhada, tu não conseguir ir embora, da água subir e não não ter como. Daí eu não dormi em casa, eu dormi na casa de uma amiga. No outro dia, quando eu acordei, a cidade estava um caos. Era era notícia para cá, água, gente me perguntando, não tá tudo bem na tua casa, como é que tu tá? E eu vim aqui até a Soji para ver como é que tava. E foi uma situação muito triste, foi uma coisa que assim abalou muito, que fica com a cabeça a mil assim, mais ou menos. Tu vê a água subindo assim, tu vê as pessoas chegando do resgate, foi uma coisa que foi muito forte assim, de se ver. Tu subir aqui na Sojipa e ver as pessoas abrigadas aqui do lado, ver as pessoas que precisavam de ajuda e vir treinar assim não era uma coisa que a coisa que a gente estava pensando em primeiro lugar, né? A gente pensava nas pessoas que estavam abrigadas aqui do lado, precisando de ajuda, falta de água, mas graças a Deus não faltou alimento nem nada por causa das doações que as pessoas deram, né? Foi muito, foi muito bom essas pessoas que trouxeram doações, doação não faltou, até sobrou, que tiveram que distribuir por mais lugares. E acho que é isso. Eu vim treinar sabendo que tem um montão de gente que perdeu tudo que batalhou para conseguir, né? Ter e ver perder. Inclusive, quando eu vim treinar, eu e uma amiga, a gente chegou, esperou, né, o Jean para abrir o ginásio, e chegou uma guria na gente falando como ela perdeu as coisas dela, e foi muito ruim. Porque a gente quase chorou, né, escutando a história dela. Foi muito ruim pra treinar, a cabeça tava pensando em tudo menos no treino, sabe? Não conseguia focar, tava bem perdida, tava me sentindo mal, né? Mas na minha casa não alagou, não aconteceu nada porque é alto. Não perdi nada. Eu só fiquei sem água, né? Daí depois quando voltou a água veio bem suja, veio marrom. Daí a única coisa que a gente tinha era um galão d'água. A gente tomava aquele, daí tinha que comprar já outro. Tinha que tomar muita água também. Realmente, assim, eu acho que o que você passou, né, também é um pouco do relato do que o João trouxe aqui, né, de que vocês sentiram uma espécie de culpa mesmo, porque enquanto vocês tentavam ali flexibilizar e voltar à rotina normal, né, muitas pessoas ainda não sabiam nem como seria o dia seguinte delas, né? Mas eu acho que isso é natural, isso é normal que você enfrentou. Só que aí, Jean também, meninos, fiquem à vontade para responder essa pergunta. Vou insistir, isso tudo, de certa forma, acaba que não tem como, né? Se você não está ali 100% focado no treino, você não vai conseguir se desempenhar e isso vai afetar o rendimento do atleta, né? Eu acredito que isso afeta bastante, mas
como ginasta, a gente sabe que depois de uma situação crítica, a gente tem que ser um iceberg para conseguir fazer o que é necessário. E eu acho que a nossa mentalidade, por ser criado nesse mundo desde muito cedo, ajudou bastante. Lógico, não é fácil, afeta muito, é difícil você treinar sabendo da situação, sabendo do que está acontecendo, só que a gente sabia que a gente tinha uma responsabilidade. A nossa parte de ajudar a fazer o que a gente conseguia, a gente fez, só que a gente não pode se prejudicar, infelizmente, a gente não pode se prejudicar pelos outros. A gente ajuda sempre do jeito que dá. Cabeça, lógico, nunca vai estar 100%. Essa situação ainda até acabar, sempre vai ser uma coisa muito memorável. Eu vou ficar pensando nisso muito. E a gente tem que tentar conseguir conciliar a ajuda com os treinos e ficar focado 100% no que a gente veio para fazer, porque querendo ou não, as responsabilidades e vem do mesmo jeito e querendo ou não, os resultados têm que aparecer também. Então, Ícaro, logo que o pessoal começou a ser abrigado aqui na Sojipa, no dia seguinte, né, isso foi lá para fim de semana, sábado, domingo. Na segunda começou a chegar um volume maior de pessoas, né? Principalmente pessoal que mora nos bairros próximos ao clube, que foram bem afetados, né? E aí a gente, como eu disse, né, suspendeu, né? O clube suspendeu as atividades e nós ficamos só com esses atletas, né? Que vão competir no Troféu Brasil, né? Que são o João, a Manuela, a Giovana, o Matheus Luiz. Nós ficamos só com eles treinando dentro do ginásio. E nós acabamos dividindo o ginásio, né? Porque, como o José falou, muita gente foi afetada, né? E muita coisa mudou no clube, né? Então, por exemplo, as equipes de atletismo, né? Que também tem atletas que estão tentando até índice olímpico, né? Estavam naquele momento em período competitivo, né? Eles também não podiam treinar, primeiro porque a pista deles estava encharcada, né? Porque a gente passou por muito tempo de chuva, uma boa parte dos professores deles estavam ajudando, né? Com o pessoal aqui que estava sendo abrigado, e eles vinham treinar junto com a gente dentro do nosso ginásio. Então, assim, a gente ia abrir as portas, a gente só tinha 3 horas por dia, então os meninos que treinam o dia inteiro, 2 períodos, né, manhã e tarde, eles tiveram que ter uma redução de treino, então a gente só vinha de manhã, né, então acabou sendo reduzido para 2 horas e meia, 3 horas, que é o horário que a gente podia, porque a gente não podia ligar a luz, né, então a gente tinha que vir de manhã, não podia ligar a luz, porque a luz estava sendo direcionada para o ginásio onde o pessoal estava sendo abrigado, e como o clube ficou com gerador, né, a ideia era economizar, né, um pouquinho, porque aqui no bairro próximo, né, eles começaram a desligar a rede elétrica, né, para que não tenha nenhum tipo de acidente com o pessoal que estava dentro da água, né. Então faltou água, faltou luz aqui no ginásio, a gente acabou treinando sem poder ligar a luz, a portas fechadas, só com esses ginastas. E como o Cedric disse, né, aqui na Sojipa a gente tem uma vista panorâmica, né, porque o ginásio fica em um lugar mais elevado, né, tanto a rua ela é uma subida, quanto o ginásio ele fica no lugar mais elevado, num prédio mais elevado. E aqui é tudo janela, né, as paredes são todas rodeadas por janelas. E pelo menos para mim, assim, foi bem difícil, né, de ver, porque a gente estava de frente para o que estava acontecendo, né? Então a gente via o tempo todo o helicóptero passar, né? Foi uma coisa assim absurda, porque a cada 2 minutos você via 2 helicópteros passando a milhão, né? Você via todo o barulho do que estava acontecendo, você via as pessoas na rua, assim, como eles disseram, né? Foi bem difícil assim de estar dentro do ginásio nesse momento, de estar pensando em competição, né? A última coisa que
eles conseguiam focar era no rendimento, né? Porque realmente não tem como você tirar, né, tudo que está acontecendo ao redor da cabeça, né? As meninas aqui são mais novas, né? Elas são juvenis, então para elas foi também difícil de ver. A Manu disse ali que no dia seguinte ela foi com uma amiga ver, né, como estava, e eu estava junto delas. A gente foi ali na minha rua, né, a rua onde eu moro, ver como que estava no dia seguinte, né, a água, e foi bem difícil de ver aquilo, porque é muita gente, e ali foi um ponto, né, de entrada e saída de resgate, então ali tinha muita pessoa, a gente acabou vendo de tudo, né, e é bem tenso, né, tá no momento assim, com um objetivo, né, tão próximo que é essa competição, né? Também foi complicado porque, assim, eu posso dizer que como eu vi na ilha quinta-feira, também vi a cidade sendo cheia pelos bueiros. O que mais atrapalhou, eu digo, que o que mais encheu também, foi que os bueiros começaram a jorrar muita água. E não era um bueiro ou outro. Parecia que era todos os bueiros da cidade estavam levantando água. Eu até fiz vários vídeos, tem os vídeos de quando a cidade ainda estava seca, para depois que encheu. Eu digo que o que mais me atrapalhou assim no atraso é porque eu vi acontecer, sabe? Aí bateu o pensamento, será que eu devia ter avisado? Ahn, será que eu tenho que focar no treino? Ou o que que eu devo fazer? Não, assim, não sabia exatamente o que dizer, o que fazer, entende? Foi uma situação triste, ainda mais que, como o Jean falou, muitas pessoas ali no ginásio, o helicóptero vai e vem, ainda mais a gente que, pô, é moleque, então normalmente a gente via helicóptero no céu passando e ficava olhando para cima, nossa, que divertido. Hoje em dia a gente tava assim, nossa, que triste, sabe? Embora ainda era legal, porque éramos baita nos helicópteros, mas era uma situação bem conturbada. E eu ainda tive um atraso a mais, que eu recentemente quebrei o dedo. Acho que foi umas 2, 3 semanas depois desses acontecimentos. E o que me bate mais é a preocupação ainda de como é que eu vou chegar nessa competição, porque eu vou fazer um aparelho que eu não iria competir, mas por ter quebrado o dedo, agora eu vou ter que competir ele. Então, uma coisa que em cima do laço eu vou ter que me preparar para ele. Mas a minha ideia é de manter a resiliência, pelo menos pegar essas tragédias que a gente viu, usar como força para no final tentar pegar, beliscar alguma coisa e levantar a nossa bandeira, né, do Rio Grande do Sul, porque embora muitas pessoas de fora tenham ajudado quando estava a água levantada, agora que baixou a água, a gente vai precisar também de muito apoio, mais do que nunca, porque, por exemplo, como foi dito, tem muitos desabrigados, mas ter muita gente que perdeu muita coisa em casa, vai ficar desabrigada, provavelmente vai aumentar o índice de morador de rua. Então, umas coisas que no dia a dia as pessoas não podem não perceber no rosto da pessoa, mas fica na alma, sabe? Fica matutando na cabeça. Mas assim, é abraçar agora o tempo ainda que tem para treinar e usar isso como combustível, nem que seja no ódio. João, falando especificamente de você, você veio de uma lesão muito complicada, né, nos joelhos, assim. Então, eu acho que juntou, às vezes, duas coisas, né, um processo de recuperação, você marcando essa volta, né, às competições agora, e aí não deixou de ser uma tragédia pessoal, né, que aconteceu com você, e já emendando com essa, assim, qual que é, como que fica agora, assim, essa essa força, essa questão para você competir no Troféu Brasil? Então, eu fiz uma lesão bem séria no joelho, eu tive que reconstruir todo o meu joelho. Ainda me dói muito. O aparelho que eu vou competir vai ser solo. Sinceramente, não me sinto 100%, ainda mais que eu preciso ganhar muita força, mas eu digo que sinceramente, eu tô com um pouco de medo,
porque seria a minha competição de volta, né? Eu já tô 2 anos parado sem competir um estadual, mas seria uma competição grande. Eu estava um pouco confiante antes dessa circunstância toda. Eu acreditava que ainda tinha muito tempo para preparar, para chegar na competição mais preparado, mas acredito que isso deu uma atrasada no psicológico também, porque aí bate várias dúvidas. Mas é que nem eu falei e sigo falando, tentar mudar o pensamento, usar isso como um combustível e entender que pelo menos a minha dor foi uma dor à parte, comparado com a dor que as pessoas hoje em dia estão sentindo. Então é meio que tentar usar a empatia para parar de pensar no si próprio, sabe? E encarar. Excelente. Igual você falou também, né? Levar essa resiliência ali até como um combustível para resultados no Troféu Brasil, né? Falando de vocês e do clube, etc. Eu acompanho a sua ginástica, assim, o momento da lesão foi um momento, assim, que você estava muito bem, né? Falando de resultados, acho que você tinha classificado para a final de solo antes na classificatória, acho que já tinha acontecido a classificatória, mas estava um momento muito bom, né? E agora, na expectativa de recuperar, acaba acontecendo mais uma coisa chata, mas eu espero, assim, desejo tudo de melhor, assim, nessa sua volta agora para o Troféu Brasil. Espero que você consiga mostrar bastante coisa, né? E botar, assim, como resultado de tudo, assim, essa resiliência. Continuando a falar do Troféu Brasil, Jean, quais são suas expectativas com as meninas? Elas ainda são juvenis e acredito que, né, como treinador, eu entendo que levar juvenis para competir na categoria adulta é um começo, né, de uma grande experiência, assim. A ideia delas competirem no Troféu Brasil é que elas vejam, né, como é uma competição adulta, elas comecem a entrar, né, nesse ambiente, né, da categoria adulta. Elas são juvenis, têm 14, acabaram de fazer 14 anos, são bem novinhas, né? Então vão entrar com séries mais simples. A ideia é que elas aproveitem, né, aproveitem o momento que elas comecem a se testar, né, nessa categoria, comecem a ganhar um pouquinho mais de confiança nas competições, né? Essa competição vai acontecer no Rio, né, e na Arena Olímpica, ali onde foi sediada as Olimpíadas de 2016. Então, vai ser a ideia é que seja uma boa experiência para elas, né, em termos de competição, e que para elas possam ir evoluindo, né, a cabeça delas como ginasta. Matheus, pode falar um pouquinho para a gente também das suas expectativas? Minha expectativa é uma sensação muito boa, cara, porque tirando toda essa tragédia, falando da competição em si, vai ser na minha cidade, né? A felicidade já é essa, que vai ser na minha cidade. E eu tô feliz porque, como o João Lucas falou, ele teve uma lesão no joelho, eu também tive em 2022, que eu fiquei fora do Pan-Americano que teve no Rio, que eu era juvenil na época ainda. E eu fiquei fora, eu estava muito feliz naquela competição. Agora eu pude de novo, só que na categoria adulta, poder competir com um físico bom, joelho bom, né? Graças a Deus. Um Troféu Brasil na minha cidade. Então, estou com uma expectativa boa. Estamos treinando aí e vamos para cima, né? Ô, Matheus, quando você chegar lá, você vai ficar na casa dos seus pais? Como que vai ser a rotina? Olha, eu queria, dá vontade de falar assim, Vardão, não quero ficar no hotel, vou ficar na casa da minha mãe, para matar a saudade. Nem que eu vá de ônibus para a competição, cara. Mas dá para matar um pouco a saudade. Como o Zé também acabou de chegar também, já tá com saudade da família de São Paulo, que é ali do lado. Cara, vou tentar aproveitar. Vai ser um dia, assim, corrido, porque vai ser 2, 3 dias de treino de pódio, competição. Se Deus quiser, uma final, a gente tá querendo. E vamos tentar. Nesse meio aí, a gente tem que arranjar um tempo para ver a família, dar um abraço na mãe, na irmã. Vamos tentar.
que você está preparando para o Troféu Brasil? Você vai competir todos os aparelhos? Quais aparelhos? Tem um up? Como que tá aí a rotina? Então, eu vou competir argola barra cavalo solo. Mas eu ia fazer paralela e salto, só que aí a gente falou que vamos testar os melhores aparelhos, assim, que eu sou mais confiante, para tentar pegar uma final, assim. Eu decidi fazer esses 4. Então, porque ano passado eu voltei depois de 1 ano sem competir. Voltei ano passado em Lauro de Freitas. Aí pelo que eu vi pela competição do ano passado, eu decidi fazer esses 4 porque foram os melhores que eu fiz ano passado. Aí eu falei, vou focar neles, buscar, treinar, e estamos bem. Que ano passado, sinceramente, eu estava com um pouco de insegurança por causa do joelho, eu não sabia se eu estava forte, estava fraco. Aquela ansiedade de competição fazia tempo que eu não sentia. E nessa eu tô indo com uma cabeça diferente, eu tô indo com uma cabeça, como vou dizer, assim, uma cabeça mais responsável, o corpo preparado dessa vez, sabendo o que eu vou fazer, o quanto eu vou acertar já. Os treinos com essa tragédia, a gente está treinando, pelo que a gente está vendo, a gente tá treinando bem. Todas as avaliações que a gente está tendo, alguns erros ali, só que não são erros grandes, são reparos que dá para conseguir consertar até. Eu queria saber também do João e também do José, saber também quais os aparelhos vocês vão competir, onde estão as maiores expectativas. A expectativa tá grande. No começo que teve essa situação, acho que eu não estava me sentindo muito bem preparado, eu achei que o treino era pouco e que eu não ia chegar bem. Mas agora que as coisas estão se acertando aos poucos, a expectativa é grande. Meu primeiro ano sendo adulto, já tinha competido nessa categoria, mas sendo juvenil ainda, então a expectativa tá enorme. E vou competir cavalo, argola, solo e paralela. São aparelhos que acredito que tem uma boa concorrência, mas vai dar certo, se Deus quiser, e eu vou conseguir pegar a final e ir para cima. A minha expectativa, eu diria que assim, eu troquei uma ideia com o meu treinador, eu ia fazer 4 aparelhos, sem ser solo e salto, mas por conta da lesão agora que eu quebrei o dedo, eu vou fazer solo, que é o que me permite. Trocando uma ideia com o meu treinador, a gente tá com uma expectativa mais de tirar um descargo de consciência, sabe? Para eu ver que não é um demônio competir de novo. Mas o foco mesmo, meu foco é na próxima competição, que é por equipes, na qual nós 3 iremos competir. Mas depois dessa tragédia toda, bom, alguns familiares meus ter perdido alguma coisa, eu quero me provar, mostrar que eu sou a mais do que eu posso ser. Então, embora eu, pessoalmente, acho que isso também não é muito pensamento atleta, mas a gente não é perfeito, né? Não tô tão confiante para esse aparelho, porque por ter medo ainda da lesão, mas eu vou pro tudo ou nada. Eu vou para lá e ou eu volto campeão ou eu volto de cara amarrada. Mas a ideia é voltar campeão e levantar a nossa bandeira aqui para mostrar que nada nos derruba, que não nem enchente nenhuma vai nos parar. Apesar de estar, né, de um modo que você disse que não está tão completamente confiante, ô João, você está fazendo umas sequências bem difíceis aí no solo, né? Você não voltou com toda essa dificuldade, mas você pode contar um pouquinho da sua série de solo, o que vai ter de sequências? Claro. A minha série solo, assim, da original, não mudou tanto. Eu facilitei alguns elementos para diminuir o impacto no joelho, porque o meu joelho, assim, ele precisa ainda de uma construção muscular. Então, para diminuir a carga horária dele durante a competição, eu fazia uma série com 2 com 2, duplo mortal com dupla pirueta, um esticado duplo, uma dupla e meia pirueta bate pirueta, algumas sequências também de piruetas, aí eu não vou falar também para não escancarar a série, né?
Mas é uma série simples, porém segura. Não tem muito onde errar, entende? A única coisa que realmente me dificultaria é se eu não aguentar a dor, mas a gente mata no peito e vamos pra cima. Mas eu acho que, assim, num quesito nota, eu tô satisfeito, porque não é uma série fraca, também não é uma série muito difícil. É uma série ok, é uma série que dá pra ir ali buscar. Então, antes fazer uma série mais segura do que também eu tentar fazer o impossível no momento pra mim, acabar me lesionando mais ou querendo provar algo que ali eu não vou conseguir provar. É mais fácil provar no mínimo. Isso é resiliência de atleta, né? A vida de atleta é essa. Eu vou estar lá torcendo por vocês, tá, gente? Estou confirmadíssimo no Troféu Brasil. Quero assisti-los e vou torcer muito para que tudo dê certo. E essas meninas aí, Jean, o que elas estão preparando para a gente? A ideia é levar elas para elas começarem, né, a participar das competições adultas, né? Elas são novinhas, são juvenis, então elas vão fazer um aparelho cada, né? Então a Giovana vai fazer trave, que é um aparelho que ela tem um pouquinho mais de dificuldade, vai ser uma série simples, mas já com tudo que precisa ali para cumprir as exigências de uma de uma categoria adulta, né? E a Manuela vai fazer uma série, vai fazer só solo, né? A gente tinha inscrito ela no solo e no salto, mas ela tá vindo aí desde o ano passado de uma série de inflamações, né? Na lesão e no tornozelo e na coluna, né? E aí a gente teve que ir poupando ela, então ela vai fazer uma série parecida com a do ano passado, com a parte artística um pouco diferente, né? A gente mudou um pouquinho, e assim, para ela está sendo um desafio pessoal, né? No momento que eu inscrevi ela para o Troféu Brasil, ela ainda não estava nem treinando, nem mal tinha voltado a fazer solo e salto, né? Que são os aparelhos que ela tem mais facilidade, né? E eu inscrevi ela falando assim, ó, mano, agora eu vou te colocar nesse objetivo. Se não der, a gente cancela a sua inscrição, né? Mas que para ser um objetivo para você correr atrás, né? Porque a gente é para te estimular também a ter, né? Um foco ali à sua frente. E ela tá treinando super bem, né? Tá treinando super bem. Não tudo que a gente gostaria, porque o tornozelo dela ainda está bem inflamado e ainda está complicado para ela. Mas ela está fazendo a série do ano passado dela, né? Hoje acertou, fez bonitinho, né? Então a ideia é que ela possa competir segura, né? O mais segura possível. E a Giovana também, né? Ainda a trave é um aparelho ingrato, né? Que ela vai fazer, mas é um aparelho que ela tem ali um pouquinho mais facilidade de fazer algumas dificuldades, né? A trave dela ainda está bem constante, mas a gente pensar a longo prazo, e a gente sabe que a experiência de competição também influencia muito, né, na ginasta ter a segurança, ainda mais o trave, que é um aparelho de segurança, né? Para ela também vai ser bom, né? Estar participando dessa competição, colocando aí alguns exercícios novos. Ano passado ela competiu no juvenil, a gente tirou metade do que ela sabia fazer na trave, né, para que ela pudesse entrar um pouquinho mais confiante e para essa competição já colocar mais tudo que ela já está fazendo e tirar uma outra coisa para pôr lá na frente, né, no juvenil, né? Sem falar que elas vão estar ao lado também, né, de grandes nomes da ginástica nacional, afinal é a maior competição do Brasil, né? E ali elas estando ao lado dessas meninas, elas podem se inspirar e vislumbrar também, assim, ir muito além de apenas esse final de semana, né? Exatamente, vão competir ao lado dos maiores nomes, né, da nossa ginástica, tanto da categoria adulta quanto dos juvenis, né, da idade delas. É uma competição que eu já mostrei para elas, que todas as meninas que vão participar, né, saiu a lista de participantes, e vai muita gente no feminino participar, então elas estão bem empolgadas, assim, estão vendo que vão competir contra todo mundo, né, todas as adultas do Brasil, e isso para elas é bem bacana, né, para um ginasta que sonha com isso, né, desde pequenininha, elas estarem ali agora competindo do lado dos ídolos delas, né,
elas é bem interessante. Ô, Giovana, imagina você na final da trave com a Flávia Saraiva? Ela gosta muito da Ellen, do Flamengo, a juvenil. Agora ela é adulta já. Adulta, Agora ela é adulta, esteve no PAN, né? Agora teve resultados incríveis, né? A Pingo, né? Isso. Bacana. Você já imaginou, Giovana, você disputando uma final de trave com a Ellen? Não? De vez em quando, mas não. E o que você gosta de fazer na trave? Eu gosto mais de fazer negócio sem mãos. Ou a saída, eu prefiro fazer saída, na verdade, que é rodante por 8,5. Dupla pirueta, né? É. Faz saindo. Olha, que bacana, parabéns. E você, Manuela, que você vai para o solo, né? Solo, imagina, a gente tem 2 medalhistas mundiais lá competindo, né? Flávia e Rebeca, né? Ao menos as 2 estão inscritas para competir individual geral nessa competição. E aí, o que você está pensando em apresentar, né, do lado delas? Eu vou ficar um pouco nervosa, né? São ginastas muito, como é que eu posso dizer, conhecidas, são ginastas muito grandes, assim. Vai bater aquele nervosismo, né? Acho que deve ser normal, né? Até porque são 2 medalhistas, né? 2 campeãs que vão estar do lado de vocês. Mas é muito bacana isso, assim, ver que vocês estão evoluindo a esse ponto, assim, né? E vocês, meninos, quem que vocês acham, assim, que vocês estão olhar, assim, dar aquela reparada? O Cedric contou pra gente no nosso primeiro episódio que os chineses ficavam reparando o Zanetti nas Olimpíadas, ficavam filmando ele para depois tentar fazer parecido, né? Quem que vocês vão estar lá, assim, de olho para falar, nossa, esse aqui é uma inspiração? Então, eu e o João, desculpa, eu e o José, que a gente vai fazer a argola, a gente queria muito o Zanetti pra gente competir. Assim, que era um sonho de criança, competir com ele do lado. Lógico, sem dúvida eu ia perder, que é o rei dos anéis, né? Mas, assim, era um sonho de criança competir contra ele, assim. Então, quando eu vi a lista, quando falaram que ele não ia competir, hoje, né? Ficou triste pra caramba, mas, assim, ele, assim, é um dos caras que eu queria muito competir do lado. Não, é muito gratificante saber que você está competindo do lado de pessoas que, pelo menos no meu caso, eu assistia quando eu era criança e torcia a favor e me inspirava a ser quem eu sou hoje, e estar do lado desses caras competindo é incrível e é muito gratificante. Como o Zé falou, é gratificante ali competir do lado dessas pessoas. Eu, assim, normalmente eu vou para uma competição, não fico pensando muito no outro, porque senão bate o nervosismo, né? Mas se fosse para eu querer competir com alguém, eu gostaria de competir com o Diego Hipólito ou com o Nori, mas na época das Olimpíadas, que eles foram campeões. Que aí ia ser um desafio bem, bem divertido. Mas queria também estar na minha época Prime. Meninos, tem uma pergunta agora para vocês um pouco mais complexa, né? A ginástica masculina do Brasil hoje, ela passa por uma situação difícil, né? Que ela teve uma crescente, que foi até ali a 2015, quando eles classificaram para uma equipe completa para as Olimpíadas, e depois, agora, né? Agora, nesse ano, nas Olimpíadas de Paris, de fato, a gente não tem uma equipe completa, isso diminui o número de vagas olímpicas, e vocês veem que hoje, por exemplo, tem uma vaga em aberto, a gente, como espectador e fãs de ginástica, a gente fica ali pensando que ela está entre a Tonori e o Caio Souza, mas vocês são ginastas novos, né? A gente sabe que o pico da ginástica masculina, ela vem um pouco mais tarde, ela não é ali na hora que vocês estão com 18 anos, né? Que vocês podem competir na categoria adulta, ela vem um pouco mais tarde, o auge mais tarde. E qual que é a expectativa de vocês, assim, para esse ciclo que inicia já
para mim, o ciclo inicia em agosto, né? Quando as Olimpíadas de Paris acabam. A expectativa de vocês nesse ciclo, com relação à seleção e o que vocês planejam oferecer? Eu acho que a gente está passando por um momento bem difícil, mas de fato eu acredito que não seja culpa dos atletas, e sim um nível mundial que subiu. E agora a gente sente que nos próximos anos a responsabilidade tende a cair para a gente, porque a gente tem uma ginástica muito, muito tradicional aqui, muitos treinadores, e querendo ou não, a gente é a juventude. A gente sabe que uma hora ou outra os mais velhos não vão aguentar o pique e tal, e vão acabar parando, saindo por inúmeros motivos, e eu acho que a responsabilidade cai para a gente. Então focar ao máximo para poder trazer resultado no futuro, porque eu acho que o trabalho que a gente faz hoje é o que gera qualquer fruto do futuro. E é isso. E é um sonho, né? Sim, representar uma Olimpíada no Brasil, ir para a Olimpíada. Aí é um sonho de cada um aqui, né? Representando. Acredito que, estando no esporte, o sonho de todo mundo é estar no mais alto nível. Mas a gente sabe que o trabalho duro que a gente tem que fazer para isso é fundamental. E é esse o trabalho que a gente está fazendo no momento. Parabéns, meninos, parabéns. É muito. Vocês se inspiram e nos inspiram também, né? A continuar assistindo a ginástica e admirando esse esporte tão maravilhoso. Gente, estamos chegando no final, eu acho, né? E eu vou deixar a palavra com vocês, para vocês dizerem o que vocês quiserem. Mas eu queria fazer uma última pergunta. Jean, a situação realmente para a Sojipa nesse Troféu Brasil, né? Devido ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, ela não é a melhor possível, né? A gente não está no melhor cenário possível, é claro, é evidente isso. Mas eu queria saber se, por exemplo, vocês receberam algum tipo de auxílio externo, seja da CBG ou não, sabe? Que pudesse, de repente, melhorar um pouco as condições para que vocês conseguissem competir e serem mais competitivos. A CBG, ela lançou mídias, né, sobre as enchentes, né, realmente ali no comecinho para o pessoal doar, né, para as doações, que ali no começo a gente estava precisando de bastante itens básicos, né, para chegar aqui, água principalmente, produtos de higiene. Em relação ao CBC, né, a gente tem ali o aporte do transporte aéreo, né, para essa competição, que é uma situação que está complicada, vamos dizer assim, para a gente. Então, vai ser a pior situação, né? Porque a gente está sem aeroporto na cidade, né? O aeroporto aqui deve ficar acessível só lá para o final do ano. Então, os nossos atletas vão ter que fazer uma volta enorme, né? Dobra praticamente o tempo de viagem, o que era para ser algumas horas, vão virar 2 dias de viagem, né? Eles vão ter que ir até Florianópolis e de lá fazer um voo, então isso já tem um desgaste, né? Querendo ou não, antes da competição isso já é um desgaste maior para o atleta, né? Eles vão chegar já próximo ao horário do treinamento, né? Então, eles chegam aí depois vão ter que treinar no final do dia. Então, isso vai impactar, né, um pouquinho ali no dia a dia deles, né, no começo da competição. Mas tirando tirando isso, né, a gente não teve nenhum outro auxílio, né, diretamente para esses atletas para essa competição, né? Compreendo. João, eu acho que seria responder sobre o ciclo olímpico, eu te cortei, né? Eu falei em cima, desculpa. Se você quiser falar, seria falar, se não? Não, tô bem. Eu faço também das palavras do Zé e do Matheus a minha. Acho que vai chegar um momento que a gente vai ter que bater no peito e assumir a responsabilidade. Ambos de nós já estamos acostumados a entrar na seleção, integrar, assumir a responsa. Alguns de nós também já têm algumas medalhas.
E acredito que é uma questão de tempo, baixar a cabeça, se entregar no processo ali que vai vir. Mas tem que fazer isso e eu acho que é o mais difícil, né? Guardar isso para si e continuamente indo atrás, sabendo que os níveis estão subindo e que tu também vai ter que acompanhá-los, quebrando assim teus limites. Legal demais, João. A gente, é isso que eu entendo, assim, né, dessa nova geração. A gente está já há um tempo, por exemplo, o Arthur Nuri está na seleção adulta desde 2011 ou 12, se eu não me engano. Caio também já está aí um tempinho, e acaba que o olhar, né, dos fãs de ginástica e de todo mundo vai ficando para as próximas gerações, e sim, né, vocês são atletas muito talentosos, né, que já vêm pegando a seleção desde do juvenil, então fica assim uma expectativa da gente ver vocês, né, crescendo, né, a ginástica do Brasil, e que, se Deus quiser, assim, a gente torce muito, que é muito que no próximo ciclo olímpico a gente não fique à mercê de 2 vagas, mas que a gente tenha a classificação de uma equipe completa para poder ter uma maior participação, né, de atletas na Olimpíada e, claro, ampliar essas vagas também para vocês mesmos. Assim, a gente deseja muita boa sorte para vocês. Gente, e a gente está encerrando agora. A gente quer deixar o espaço aqui aberto, só se caso vocês tenham alguma necessidade mesmo, falando com relação à tragédia, e as formas como a gente pode ajudar. E é isso. Cedric e Ícaro, eu agradeço muito, assim, pela oportunidade, né, de vocês terem aberto esse espaço para que a gente possa estar contando tudo que a gente vivenciou aqui, né. Realmente a situação é muito grave, né, e o que a gente viu é que muita gente, né, de outros estados, realmente, eu não sou daqui também, né, sou de São Paulo, mas uns amigos meus, assim, não entendem a dimensão do que a gente está vivenciando, né? E é uma coisa que não é só para agora. A gente não vai ter um problema que vai durar mais um mês. A gente vai ter uma série de agravantes que vão durar anos, né? Anos para ser construído. Tem cidades inteiras que foram levadas embora. Isso é muito difícil, sim, para todo mundo. Para a gente estar vivenciando, isso impacta na gente, né? E, consequentemente, uma hora vai chegar a impactar todo o país, né? Então, acho que é muito importante que mais pessoas possam ter um conhecimento, né, sobre algumas histórias, né, que aconteceram aqui, para que elas tenham um pouquinho mais saibam um pouquinho mais a dimensão do que chegou toda essa tragédia, que foi realmente uma tragédia gigantesca que abalou um estado inteiro, né? E isso é uma coisa gigantesca, é uma coisa quase impensável, né? E quase incalculável, né? O que a gente está vendo. Então, muito obrigado, né, por vocês estarem ampliando aí o público, né, que vai ter acesso a todas essas histórias, né? Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade que vocês nos deram, também de ampliar esse conhecimento das pessoas sobre a enchente. Gostaria de fazer uma ressalta aqui também, que o pessoal não esquecesse da gente, mesmo a água tendo baixado, porque a previsão para normalidade, para a cidade, até então é final do ano, mas para as pessoas... Bom, infelizmente, algumas não têm previsão, inclusive alguns parentes meus, pessoas conhecidas. Eu gostaria que quem ajudou e puder ajudar, continua ajudando o nosso estado aí, nos ajudando. E, de novo, agradecer quem já ajudou também. Novamente, agradecer a oportunidade. Acho que o que vocês estão fazendo foram poucas as pessoas que fizeram, não só dentro da ginástica, como em qualquer outro esporte. E eu passo das palavras do João as minhas, ajudar o Rio Grande do Sul. É uma situação que não vai acabar tão cedo,
e que qualquer ajuda é válida, independente agora ou se depois, que sempre que puder estar ajudando, vai ser muito bom. Eu agradecer a todo mundo. E uma coisa que eles falaram, vai ser uma demora para poder a cidade se repor de novo. Mas vamos se levantando e ir para frente agora. Muito obrigado, Jean, por ter trago, né, todos os atletas, né, que você sugeriu, até também para o nosso outro episódio. Obrigado, meninos, obrigado, meninas. As histórias, elas são tristes, mas elas também são histórias de superação, de perseverança e de vitória de vocês já. Só o fato de vocês terem passado por isso e estarem aí dispostos dessa forma a ir para o Troféu Brasil e a levar o Rio Grande do Sul, né? Como vocês enfatizaram tanto, isso já é para mim, já é uma vitória. Conseguir manter, né, a chama do esporte acesa depois de tudo isso, para mim, é uma grande vitória. Então, muito obrigado a todos vocês pela participação. Belíssimas palavras, Cedric. Meninos, muito obrigado. Jean, muito obrigado. Meninas, muito obrigado. Com certeza, vocês enriqueceram demais aqui esse episódio. E eu acho que a missão de passar a mensagem para frente foi concluída. Espero que vocês consigam o melhor resultado possível no Troféu Brasil. Só vou ler aqui a programação, né? O Troféu Brasil, ele acontece do dia 18 a 23 de julho. Perdão, deixa eu refazer. O Troféu Brasil acontece do dia 18 a 23 de junho, porém, só nos dias 21, 22 e 23 vai ser aberto ao público mesmo, para as pessoas poderem assistir. A programação completa está lá no Instagram do Gymblog Brasil, vocês podem ir lá procurar, podem seguir a gente também, e vocês vão ficar inteirados de tudo, nós vamos estar lá cobrindo da melhor forma possível. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Esse é só mais um episódio e fica aí o convite para quem acompanhou até aqui também seguir nas outras redes sociais do Gym Podcast Brasil. Um abraço para vocês e até a próxima. Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil.